Eles se sentiam os donos do mundo. Moravam na cidade que era a capital de todo o reino, de fato a capital de um império que mandava no mundo conhecido naquela época. Aquela cidade era uma verdadeira fortaleza, muito bem fortalecida, considerada absolutamente segura. Eles contavam então com os impostos e os melhores produtos de todas as outras terras que eles dominavam. O seu exército havia avançado milhares de quilômetros além de suas fronteiras e haviam dominado a todos. A vida de fato era uma festa para eles, e eles imaginavam que esta festa nunca iria acabar. E como prova desta crença, apesar de exércitos inimigos estarem às portas da cidade, o seu governante marcou uma festa, uma grande festa. Convidou todos os principais oficiais do reino, com suas mulheres e suas concubinas. E para celebrar todo aquele seu poder, a alegria e a segurança sentida, ele mandou buscar os utensílios que um rei anterior havia conquistado e trazido do templo da cidade de Jerusalém. O vinho corria solto, a farra era grande. Os exércitos inimigos lá fora nem assustavam, até que uma mão, subitamente, apareceu escrevendo na parede. Naquele momento, a festa acabou. A sensação de segurança se esvaiu. O senso de domínio, de poder e controle foi embora. Mas, se eles estivessem atentos ao que Deus havia dito, teriam sabido que 150 anos antes, o profeta Isaías já havia dito que aquela festa iria acabar. Não apenas aquela festa específica daquela noite, mas a festa do Império Babilônico. Para quem se julga autossuficiente, autoconfiante, seguro e centro do universo, a festa sempre acaba. E acaba porque Deus vai acabar com a festa daqueles que não lhe obedecem, demonstrando a ilusão de suas crenças. Sim, Deus há de acabar com toda festa daqueles que não lhe obedecem, e Deus há de demonstrar a ilusão de suas crenças. Isto é manifestado no livro do profeta Isaías, capítulo 47. A descrição que eu fiz anteriormente da festa do rei Beltsazar está em Daniel capítulo 5, mas o texto nosso é Isaías 47. Nesse texto, o profeta Isaías, então, manifesta o que Deus iria fazer com a Babilônia. É um texto poético, é uma poesia, então, com 6 estrofes. Nós abordamos as 2 primeiras estrofes pela manhã e agora nós vamos tratar as outras 4 estrofes. Mas leremos o capítulo inteiro. Então, Isaías 47, leremos de 1 a 15, mas trataremos dos versículos 8 a 15. Diz assim: desce e assenta-te no pó, ó Virgem filha da Babilônia. Assenta-te no chão, pois já não há trono, ó filha dos caldeus. Porque nunca mais te chamarás a mimosa e delicada. Toma a mó e mói a farinha. Tira o teu véu, ergue a cauda da tua vestidura, desnuda as pernas e atravessa os rios. As tuas vergonhas serão descobertas e se verá o teu opróbrio. Tomarei vingança e não pouparei a homem algum. Quanto ao nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel.
Assenta-te calada e entra nas trevas, ó filha dos caldeus, porque nunca mais serás chamada senhora de reinos. Muito me agastei contra o meu povo, profanei a minha herança e a entreguei na tua mão. Porém, não usaste com ela de misericórdia, e até sobre os velhos fizeste muito pesado o teu jugo. E disseste: eu serei senhora para sempre. Até agora não tomaste a sério estas coisas, nem te lembraste do seu fim. Ouve isto, pois, tu que és dada a prazeres, que habitas segura, que dizes contigo mesma: eu sou, e além de mim não há outra. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Mas ambas estas coisas virão sobre ti num momento. No mesmo dia, perda de filhos e viuvez. Virão em cheio sobre ti, apesar da multidão das tuas feitiçarias e da abundância dos teus muitos encantamentos. Porque confiaste na tua maldade e disseste: não há quem me veja. A tua sabedoria e a tua ciência, isso te fez desviar. E disseste contigo mesma: eu só, e além de mim não há outra. Pelo que sobre ti virá o mal que por encantamentos não saberás conjurar. Tal calamidade cairá sobre ti, da qual por expiação não te poderás livrar. Porque sobre ti, de repente, virá tamanha desolação como não imaginavas. Deixa-te estar com os teus encantamentos e com a multidão das tuas feitiçarias, em que te fatigaste desde a tua mocidade. Talvez possas tirar proveito, talvez com isso inspirar terror. Já estás cansada com a multidão das tuas consultas. Levantem-se, pois, agora os que dissecam os céus e fitam os astros, os que em cada lua nova te predizem o que há de vir sobre ti. Eis que serão como restolho, o fogo os queimará. Não poderão livrar-se do poder das chamas, nenhuma brasa restará para se aquentarem, nem fogo para que diante dele se assentem. Assim, serão para contigo aqueles com quem te fatigaste, aqueles com quem negociaste desde a tua mocidade. Dispersar-se-ão cambaleantes, cada qual pelo seu caminho. Ninguém te salvará. Vamos orar. Senhor nosso Deus, somos gratos por tua bondade, pelo teu amor e por tua palavra. E agora suplicamos que o teu Espírito Santo atue entre nós, para que haja compreensão, temor, obediência e amor à tua palavra. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus vai acabar com a festa daqueles que não lhe obedecem e demonstrará a ilusão das suas crenças. Deus vai demonstrar a ilusão da autoconfiança e da autossuficiência. Esse foi um texto profetizado e escrito para os exilados judeus que estavam na Babilônia. Um texto que faz parte do livro de Isaías, de uma seção do livro que anuncia o conforto, que anuncia a restauração deles de volta à sua cidade. Mas esta restauração incluía a queda dos opressores, a queda do Império Babilônico. E isto Deus anunciara 150 anos antes, através do profeta Isaías. É um poema de lamento, um poema construído e feito de uma certa maneira, que ao ser declamado, ao ser declarado na língua original, expressasse a tristeza, expressasse o lamento por causa da queda da Babilônia,
mas o poema também traz certos retoques de sátira e ironia. Ele tem 6 estrofes. Primeira estrofe, de 1 a 4, que descreve a humilhação da Babilônia, a degradação da Babilônia, usando a cidade, usando uma figura poética feminina para a cidade, comparando a cidade a uma moça, a uma virgem. É declarado então como aquela menina que era tratada como filhinha de papai, que tinha empregados, que tinha servos, que não precisava fazer nada, que era extremamente mimosa e dedicada. De repente, perde tudo isso e passa a ser tratada como uma escrava. É obrigada a desempenhar trabalhos bem servis e a viver sem o seu véu de realeza, sem suas roupas chiques, a andar atravessando rios para realizar o seu trabalho, sendo inclusive violentada pelos soldados. Nos versos 5 a 7, Deus mostra que a razão disso era que aquele povo, que tinha sido instrumento de Deus, não agira responsavelmente. Deus então estava trazendo o seu juízo sobre a Babilônia, em forma de degradação, de humilhação, de perda de reputação. Juízo que Deus trazia por ele ser o parente redentor de Israel, aquele responsável por trazer a vingança ao seu povo, ao povo de Israel. E isso se dava porque a Babilônia havia agido com arrogância, sem respeitar os limites de Deus. Agora nós temos mais outras 6 estrofes. Os versos 8 e 9 formam estrofe, 10 e 11, 12 e 13, 14 e 15. E nessas últimas 4 estrofes nós vamos ver como Deus, trazendo então o seu juízo sobre a Babilônia, acaba com a festa da autoconfiança, da autossuficiência babilônica. Deus demonstra então assim, Deus manifesta assim, que a autoconfiança e a autossuficiência são ilusórias. Primeiro, no verso 8, nós temos essa autoconfiança e essa autossuficiência manifestadas. Nós temos aqui no verso 8, ouve isso, pois. Esse pois na língua original tem a ideia de agora, ouve isto agora, fazendo então um contraste com o verso 7. O verso 7 terminou falando que a Babilônia vivia de tal maneira que ela acreditava que seria senhora para sempre, que seria dona da situação para sempre, que reinaria soberanamente para sempre. Eu serei senhora para sempre. E ela não pensou, ela não avaliou a vida, ela não considerou a história, ela não olhou para o passado e verificou que todos os grandes poderes do mundo, todos os grandes poderes da história, tiveram um início, tiveram um clímax e também tiveram um fim. Nenhum deles permaneceu. Mas a Babilônia não considerou isso, não pensou isso. Ela achou que não, que com ela seria diferente, que ela sim poderia ter um reino permanente. E ela não se lembrou do seu fim, isso ela não lembrou das consequências dos seus atos. Ela viveu, fez suas decisões, fez e falou, sem pensar nas consequências. É muito tentador agir sem pensar nas consequências. Viver como se a vida fosse um eterno presente e que nada que eu faço ou escolho hoje vai afetar o meu futuro. Mas isso é só um sonho. Isso são palavras que talvez caibam numa poesia ou até em música, como tem música que diz isso, viver sem pensar nas consequências. Mas essa não é a realidade. A vida tem consequências. A Babilônia imaginava que não, que a vida seria uma constante festa e que esta festa iria durar para sempre. Mas essa não é a vida. A vida tem suas consequências. O que eu falo, o que eu faço, o que eu decido hoje, trará consequências amanhã.
Viver sem pensar nas consequências, como se não houvesse futuro, é como comprar sem pensar, sem imaginar que um dia a fatura vai chegar, que um dia a cobrança virá, que um dia você terá que pagar. Algumas pessoas vivem assim. Hoje tomam suas decisões, falam e acontecem, e não se preparam para quando as consequências chegarem. Viver sem pensar nas consequências é ser arrogante, é julgar-se capaz de controlar o futuro. Eu posso fazer hoje, porque se acontecer alguma coisa amanhã, eu dou um jeito. Se acontecer alguma coisa amanhã, eu faço isso, eu faço aquilo, mas eu acabo me safando das situações, eu acabo escapando dos resultados, eu acabo escapando das consequências. Isso é ser arrogante. Ninguém controla o futuro. Ninguém tem poder sobre o futuro. Esta vida se manifesta em prazeres. Por isso que Deus diz: ouve isto agora, tu que és dada a prazeres. Viver sem pensar nas consequências é viver só pensando nos prazeres, é viver só pensando nas alegrias, é viver só pensando no bem-estar, no conforto. Viver sem pensar nas consequências é viver sem levar em conta que a vida exige sacrifícios, que a vida exige uma disciplina, que a vida exige que eu diga não para mim mesmo em muitas coisas, que a vida exige que eu diga não aos meus muitos desejos. Viver sem pensar nas consequências é achar que os prazeres são um direito, que se existe um prazer disponível, então eu tenho é mais que desfrutá-lo, e não importa o que vai acontecer depois. Viver sem pensar nas consequências é achar-se o tal. Ouve agora tu que és dada a prazeres, que habitas segura. Estás autoconfiante, não te achas ameaçada por nada, te achas então imune aos problemas, às desgraças, às reviravoltas da vida. Você que está achando que é capaz então de dirigir a sua vida sem que nada te ameace, sem que nada aconteça contigo. Aqui está a autoconfiança, tu habitas seguras, tu se sentes segura, você acha que nada vai acontecer com você, você é sábio o suficiente, forte o suficiente, ou tem recurso suficiente para escapar de todos os perigos da vida. E que dizes contigo mesma: eu só, e além de mim não há outra. Era assim que a Babilônia vivia. Eu só, e além de mim não há outra. Você percebeu que 2 vezes aparece essa expressão no poema, aqui e no verso 10. Agora, se você tem acompanhado a série de Isaías, especialmente as últimas, esta expressão, eu só e não há outra, é parecida com qual? Deus dizendo, eu sou e não há outro. Várias vezes Deus disse isso a partir de Isaías 40. Eu sou e não há outro. Não há ninguém semelhante a mim. Isaías 45, 5 e 6, Isaías 45, 18 e 22 e 46, 9. Quando a Babilônia então diz, eu só e não há outro, como é que a Babilônia está se achando? Se achando o quê? Divina. Deus. Sou igual a Deus. Eu sou única. Não tem outro. Não tem outra. Não tem ninguém que me ameace. Não tem ninguém que possa me bater. Não tem ninguém para fazer frente a mim. Não tem ninguém para me desafiar. Eu olho
e não vejo ninguém na minha frente. Eu posso avançar, avançar e avançar. É o tipo de ateísmo prático. E é assim que boa parte das pessoas vive. E talvez foi assim que um dia nós vivemos, achando que éramos os donos de nossa própria vida. Eu sou eu e não há outro. Eu dirijo minha vida, eu controlo minha vida, eu faço as minhas escolhas. Se eu quiser ir por aqui eu vou, se eu quiser mudar de caminho e ir por aqui eu vou, e ninguém tem nada a ver com isso. Eu sou o dono da minha vida e mais ninguém. Isso é verdade? Somos os donos da nossa vida? Não somos. Nossa vida não foi causada por nós. Nossa vida vive constantemente com perigos que nós não temos nenhum controle sobre eles. De uma hora para outra, a nossa vida pode ser tirada daqui. Só é preciso um vírus, um pequeno vírus que nos leva embora. Não somos donos da nossa vida. A Babilônia achava que era. E ela até dizia: não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Aqui, a figura agora para a cidade muda de uma moça para uma senhora, uma mãe, que já tinha filhos. E naquela época, para uma mulher, ficar viúva e perder os filhos seria o cúmulo da vulnerabilidade. Era um mundo extremamente masculino. Um mundo marcado pela força, ou pelo exército, ou pelo lavrar a terra, ou cuidar dos animais, ou ser comerciante tendo que viajar por estradas muito perigosas. Então não era um mundo muito feito para uma mulher sozinha, para uma mulher que tivesse que ganhar a vida por si mesma. Ela não poderia entrar no exército. Ela não teria como cuidar de uma faixa de terra e lavrar essa terra manualmente para dali retirar o seu sustento, e ela estaria extremamente exposta se ela saísse sozinha, viajando naquelas estradas perigosas e comerciando. Era um mundo diferente do mundo de hoje. Então essa mulher era muito dependente de uma presença masculina, que poderia ser o seu marido ou os seus filhos. Se ela ficasse sem marido e sem filhos, ela estaria muito vulnerável. Então a Babilônia está dizendo: mas isso nunca vai acontecer comigo. Eu nunca vou ficar viúva, eu nunca vou ficar sem filhos, eu sempre terei quem cuida de mim, a desgraça nunca me atingirá. Eu sou imune aos problemas da vida, eu sou imune às tragédias e aos desastres da vida. Para uma cidade, ficar privada, ficar como viúva ou como sem filhos, nessa comparação, seria ficar privada da proteção e roubada de sua população. Aqui nós temos a autoconfiança e a autossuficiência declaradas, expostas. Alguém que se acha o tal, alguém que não quer ou acha que não depende nem de nada, nem de ninguém. Só depende de si mesmo, de suas forças, de seus recursos para ter a vida. Mas isso é uma ilusão. E isso fica claro no verso 9. Deus diz: mas ambas estas coisas, isto é, viuvez e perda dos filhos, virão sobre ti num momento, no mesmo dia. Você está se achando que nunca vai ficar viúva, nunca vai ficar sem filhos. Em outras palavras, você está achando que nunca a desgraça vai acontecer contigo, que nunca a doença vai te pegar, que nunca você vai ficar vulnerável, que nunca você vai ficar desprotegida. Mas deixa eu dizer uma coisa, Deus diz para a Babilônia: isso vai acontecer contigo de repente, num só dia. Num só dia você vai ficar viúva e vai perder seus filhos.
Num só dia. Essas suas falsas esperanças serão destruídas. E Daniel capítulo 5 diz isso. Naquela noite em que Beltesazar fazia festa, que a mão apareceu escrevendo na parede, e a mão acabou com aquela festa, e Daniel então diz, mas a outra festa vai acabar amanhã de manhã. O Império Medo-Persa vai entrar aqui e vai tomar vocês. Foi isso que aconteceu. Num momento, num mesmo dia, a cidade foi invadida, a cidade que era considerada altamente segura foi invadida, foi tomada e a população foi levada cativa. O que não se imaginava aconteceu. Viuvez, perda de filhos, fragilidade total, perda da proteção, roubo da população. Aquela impotência mascarada em forma de autoconfiança foi desnudada. Um ataque em cheio, completo, como a profecia diz. Virão em cheio sobre ti. E toda a proteção com que eles contavam não resolveu nada. Apesar da multidão das tuas feitiçarias e da abundância dos teus muitos encantamentos. A Babilônia era famosa no mundo antigo por suas magias. Ainda hoje a arqueologia tem descoberto milhares, mas milhares mesmo de textos que falam das magias da Babilônia, dos encantamentos. Essa palavra encantamento vem de uma palavra, de um verbo laçar ou amarrar, que é você fazer um encantamento para que o mal, ao se aproximar, possa ser amarrado, possa ser enlaçado e não te atingir. Então essa é a ideia da palavra encantamento. Você encantar o mal, certo? Quando o mal está chegando, você usar de fórmulas mágicas para encantar o mal. Então na Babilônia tinha muito isso, tinha receitas para tudo, certo? Receitas de encantamento para tudo. E algumas até estão sendo traduzidas, né? E algumas até são praticadas até hoje. Então, a Babilônia tinha estes encantamentos, normalmente feitos pelos sacerdotes. Com algumas palavras ou com alguns gestos, eles julgavam amarrar as forças demoníacas que ameaçavam. Então, quando uma família ou mesmo um reino se sentia ameaçado, contratava-se o sacerdote fazia ali alguns encantamentos e ali aquilo servia para afastar, para impedir que o mal chegasse. Assim eles acreditavam. Mas Deus está dizendo o que aqui? Apesar da multidão dos teus encantamentos, o mal que virá sobre ti, você não vai conseguir encantar, não. Ele vai vir desencantado mesmo e vai atingir você e vai pegar você. E os teus presságios, as tuas magias, eles tinham muitas também que eram formas de tentar saber o futuro, adivinhar o futuro. Eles faziam isso, e tem livros também da época que mostram como ler os presságios. Poderia ser visto, por exemplo, matando um animal e observando o fígado do animal. E até isso é dito no livro de Jeremias, que Nabucodonosor, um dos reis da Babilônia, usou esta forma, né? Ele chegou num determinado caminho e ele poderia ir por aqui para atacar aquela nação, ou ir por aqui para atacar aquela outra nação. Ele não sabia qual ia. Ele manda chamar os magos da Babilônia, os encantadores, manda matar um animal, abre aí e lê o fígado do animal. Primeiro eles consagravam o animal ao Deus deles, abriam então olhando o fígado, está dizendo que é para você ir por aqui, pronto, eles iam. Essa era uma das formas. A outra forma era pingando azeite na água, né? Botava água, fazia suas orações aos seus deuses, aí pingava azeite, e dependendo da forma que o azeite assumia, eles chegavam a algumas decisões. Ou através de fumaça, vendo em que direção a fumaça ia, depois de um fogo que era aceso e era consagrado ao seu Deus, ou ainda sonhos, e assim por diante. Eles tinham várias formas de adivinhação, de presságios. E Deus disse, olha, nada disso vai resolver.
Nada pode barrar o juízo de Deus senão Ele mesmo. A Babilônia, apesar dos seus encantamentos, das suas magias, dos seus presságios, vivia com autoconfiança. Vivia de modo autossuficiente. E o juízo de Deus demonstraria que aquilo era ilusório. A festa iria acabar. E não teria encantamento, não teria presságio, não teria magia que resolvesse. Presente e futuro seriam perdidos de uma só vez. Viúva e sem filhos. Mas além disso, quando o juízo de Deus chega e ele acaba a festa, ele também manifesta a ilusão de achar que não devemos contas a ninguém. Os 2 próximos versos, a próxima estrofe mostra isso. Diz no verso 10, porque confiaste na tua maldade e disseste, não há quem me veja, a tua sabedoria e a tua ciência, isso te fez desviar. Ela confiou na sua maldade, e confiou na sua maldade, achando não há quem me veja, não há autoridade moral sobre mim. Aqui é uma espécie de relativismo. Eu escolho o meu certo e o meu errado. Eu defino para mim mesmo o que é certo e o que é errado. Eu não dependo de ninguém fora de mim ou acima de mim, ou de um Deus que diga, isso aqui é certo, você deve fazer, isso aqui é errado, você não pode fazer. A Babilônia disse, não, quem decide o que é certo e errado sou eu, e não há quem me veja, eu não devo contas a ninguém. Achar que ninguém vai pedir contas do nosso pecado é uma ilusão. Achar que nós podemos escolher e definir a partir de nós o bem e o mal, o certo e errado, é uma ilusão. E isso adveio da multidão da tua sabedoria, aliás, da tua sabedoria e da tua ciência. Ela tinha tanto conhecimento e tanta confiança nesse conhecimento, achou que sabia tudo, ou que pelo menos sabia o suficiente para se virar e não precisava de Deus. A confiança no próprio conhecimento, a confiança na própria sabedoria, a confiança na própria ciência. É dito, isso te fez desviar. Nós ansiamos por isso, por conhecer tudo, por saber tudo, ou pelo menos o suficiente para resolver tudo, sem depender de nada, nem de ninguém e muito menos de Deus. Inclusive, esse foi o primeiro desejo da humanidade, não foi exatamente isso lá no Jardim do Éden? Conhecer o bem e o mal, isso é conhecer tudo, do bem ao mal, sem depender de Deus. E é isso que o homem quer, é isso que a humanidade quer. Ela não quer levar em conta a revelação de Deus, ela não quer levar em conta o conhecimento de Deus, ela quer levar em conta o conhecimento da ciência, aquilo que o homem descobre por si mesmo, aquilo que o homem diz que é verdadeiro. E como tem sido essa ciência? É um conhecimento exato? Ou é um conhecimento que diz, hoje é assim, e amanhã se descobre o quê? Que não é assim não, é desse outro jeito. E depois da manhã se descobre o quê? Que não é bem desse outro jeito não, acho que era quase igual aquele lá do início mesmo. É assim que a ciência caminha. Porque conhecimento perfeito e absoluto só tem uma fonte, qual é? Deus, o Criador de tudo. Só Ele sabe de tudo. Nosso conhecimento, inclusive a nossa ciência, é na base dos experimentos, é na base da tentativa de acerto e erro,
É na base de tentar isso, depois aquilo, e depois descobre uma nova situação que aquilo que a gente julgava acertado não é bem desse jeito. Mas a Babilônia confiava em sua sabedoria e em sua ciência, e foi isso que a fez desviar. E ela achou, novamente ela diz, eu só, e além de mim não há outro. Só eu, então eu não tenho que dar contas a ninguém. Essa não é a vida. Nós queremos viver sem dar contas a ninguém. Muitas vezes nós dizemos, eu não tenho que me incomodar com o que os outros acham. Mas o mais grave não é essa frase não. O mais grave é uma frase que a gente não diz, mas que pratica. Eu não tenho que me incomodar com o que Deus acha. Muitos de nós vivemos assim. Não estou nem aí para o que Deus acha. Eu não estou nem aí para o que Deus diz. Eu vou vivendo minha vida e pronto. Eu não tenho contas a dar a ninguém, nem a Deus. Mas essa não é a verdade. Eclesiastes capítulo 12, versos 13 e 14, chegando ao final do seu livro, o autor vai dizer que a suma, o resumo de tudo que ele descobriu estudando a vida é teme a Deus e obedece aos seus mandamentos. Esse é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer à luz todas as coisas, inclusive aquelas que estão escondidas. E também no livro de Hebreus, no capítulo 4, verso 13, é dito que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Nós vamos dar contas. Se você vive aí como se achando que não vai dar contas de sua vida a nada nem ninguém, isso é uma ilusão. Eu e você vamos dar contas. Vamos dar contas de tudo, até daquilo que só a gente sabe. Só eu sei da minha vida e que só você sabe da sua vida. Nós vamos dar contas. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus. E é com Deus que nós devemos tratar. A Babilônia achava que não era assim. Ninguém veria o seu mal. E aí qual o resultado disso? Verso 11. Pelo que virá o mal sobre ti, um mal que por encantamentos não saberás conjugar. Note que no verso 10 é dito, porque confiaste na tua maldade. E a palavra na língua original maldade aqui é mal igual a que, do verso 11. Pelo que virá sobre ti o mal. Ela achava que o seu mal nunca seria descoberto. Mas Deus diz o quê? Um dia esse mal se voltaria contra ela, como um bumerangue, que a pessoa joga e depois ele volta contra a própria pessoa. Virá sobre ti o mal. E os teus encantamentos não vão ser capazes. As tuas defesas, o teu conhecimento, você não vai conseguir fazer desaparecer este mal. Virá uma tal calamidade sobre ti que não vai ter expiação. Você não vai ter como se escapar disso. Essa sensação de imunidade é ilusória. Você está praticando a maldade, você receberá a maldade e não haverá como escapar. Deus há de acabar com a festa daqueles que não lhe seguem, daqueles que não lhe obedecem. Deus há de trazer o juízo. E quando ele fizer isso, vai ficar exposto que a autoconfiança e a autossuficiência é uma ilusão. E que também a ideia de que nós nunca vamos dar contas a ninguém da nossa vida, de que nós nunca vamos dar contas a Deus da nossa vida, isso também é uma ilusão. Um dia nós daremos contas da nossa vida a Deus. Um dia nós estaremos diante de Deus, prestando contas da nossa vida. E por último, as duas últimas estrofes mostram que Deus vai manifestar a ilusão da falsa religião. Os versos 12 e 13 são uma espécie de ironia.
Deixa-te estar com os teus encantamentos, com a multidão das tuas feitiçarias. Você se fatigou nisso, você trabalhou nisso, você se esforçou nisso, você buscou isso desde a tua juventude, desde a tua mocidade. Então fica com isso. Vê se isso vai trazer algum proveito. Vê se isso será capaz de inspirar algum terror. Isso será capaz de espantar os males que virão, espantar as ameaças que virão sobre ti. Aqui Deus está sendo irônico com a Babilônia. A vida toda você tem confiado nos teus encantamentos, a vida toda você tem confiado nas tuas magias, você tem gasto com isso, você tem colocado seus recursos, sua energia nisso. Então fica aí com isso, fica para ver se isso aí te livra, fica para ver se isso aí é de algum proveito, fica para ver se isso aí te traz algum fruto. Afinal, você está gastando tanto com isso, tanto tempo, tanta devoção, tanta energia. Bora ver se isso aí te ajuda. E é interessante que é usada aqui várias vezes a palavra fatigar. Você se fatigou com isso. A mesma palavra que é usada lá em Isaías 40, versos 28, 30 e 31, para falar do Deus que não se fatiga. E daqueles que esperam em Deus também não se cansam e nem se fatigam. A falsa religião traz uma frustração, isto é, um cansaço, porque ela não dá resultado. Ela cobra esforço, ela cobra energia, ela cobra recursos, mas ela não produz os frutos necessários. É um trabalho vão. É isso que Deus está dizendo para a Babilônia. Você está confiando nas tuas magias, você está confiando no teu conhecimento, você está confiando nos teus encantamentos. Bora ver, quando eu enviar o mal contra ti, se isso vai resolver. E aí continua dizendo no próximo verso, né? Já estás cansada com a multidão das tuas consultas, você está fatigada aí de tanto consultar, de tanto ir atrás dos conselhos. Então levantem-se, pois, agora aqueles que dissecam os céus, aqueles que olham para os céus, aqueles que olham para os astros, aqueles que tentam, então, os teus astrólogos, que tentam ler as estrelas, que olham para as estrelas e a cada lua nova, isso é, cada vez que a lua nova aparece, cada vez que um mês começa com a lua nova, porque o calendário daquela época era o calendário lunar, marcado pelo aparecimento da lua nova. Toda vez que a lua nova aparecia, um novo mês começava. Então, olha para isso, vá seguir estes conselhos e vê se eles te ajudam. Inclusive, isso era muito comum também na Babilônia, a astrologia. Acredita-se até que aqueles mapas dos signos do zodíaco, já ouviu falar nos signos do zodíaco? Os 12 signos do zodíaco, já ouviram falar nisso, né? Mas ninguém aqui segue isso não é verdade? Mas já ouviram falar. Pronto, acredita-se que aquele mapa dos 12 signos do zodíaco surgiu lá na Babilônia. Foi criado pelos babilônicos. Eles que inventaram aquilo de mapear as estrelas, mapear o movimento da lua em conjunção com as estrelas, para tentar prever o que iria acontecer. Aí Deus, ironicamente, aí eles faziam, só terminando aqui, eles mês a mês, o rei pedia então um relatório. O que os astros dizem? Eu devo ir para a guerra ou não devo ir para a guerra? Eu devo tentar engravidar minha esposa para ver se nasce o herdeiro ou não? O que eu posso e devo fazer nesse mês? O que os astros indicam? E os astrólogos da Babilônia então diziam, olha, rei, pode fazer isso, não pode fazer isso, é bom fazer esse empreendimento ou não. E aqui Deus está ironizando, bora lá,
Você já está cansada aí de consultar os teus astrólogos, de ver, né, se fosse hoje, de ler o teu horóscopo todo dia, de olhar para o teu horóscopo e seguir o teu horóscopo. Bora ver se eles te ajudam. Bora ver se eles vão te servir de tua ajuda. Mas aí o próprio Deus responde: eis, veja, que isso aí é como restolho, é como palha, não serve para nada. Quando o fogo chegar, isso aí vai ser tudo queimado. Isso aí não vai servir para nada. Nem estes encantamentos, nem estas magias, nem essa astrologia vai servir para nada. Será queimada e você mesmo será queimada. Eles não vão poder te livrar do mal, te livrar do juízo. E será um fogo tal, tão consumidor, que não vai sobrar nenhuma brasinha para você poder assar o seu pão, para você poder se aquentar. Não. Vai ser um fogo que vai destruir tudo, vai consumir tudo. Assim será para contigo aqueles com o qual você se fatigou. Você julgava conhecer muito, mas o mal que virá sobre ti você nem vai tomar conhecimento. Quando pensar que não, ele chegou. Ele vai te destruir. Aqueles com quem você se esforçou, que você buscou para conseguir alguma proteção, para conseguir algum encantamento, para fazer algum presságio quanto ao futuro, não vai servir para nada. Aqueles com os quais você negociou, pagou, para que eles te protegessem, para que eles fizessem alguma magia para te proteger, não vão servir para nada. Eles mesmos vão tratar de correr, eles mesmos vão tratar de fugir, cambaleantes, procurando salvar a si mesmo. Cada qual pelo seu caminho, ninguém te salvará. Essas últimas palavras aqui resumem basicamente o que diz os capítulos 40 a 47. Sem Deus, nada pode nos salvar, somente Deus. Nem ídolo, nem magia, nem conhecimento, nem poder, nem autoconfiança, nem autossuficiência, nada disso pode nos salvar. Somente o Deus Criador, o único Deus poderoso. O capítulo nos mostra o triunfo da justiça e a tragédia do pecado. O capítulo nos mostra de forma poética como Deus trará seu juízo, levando tudo ao pó, trazendo todas as ilusões e esfregando no rosto, mostrando uma fatiga sem resultado, mostrando a vergonha, mostrando a escuridão, a obscuridade. Nos mostra então como Deus vai trazer sua vingança contra aqueles que o rejeitam, como Deus vai trazer sua vingança contra essa espécie de ateísmo prático, combinado com superstição, de pessoas que querem ser as donas de sua própria vida, que se acham donas de sua própria vida, que não precisam de Deus, que não querem dar contas a Deus, mas que na hora que o perigo ameaça, corre para fazer uma magia aqui, corre para comprar um encantamento ali, usa uma fita disso ou uma fita daquilo, um gesto desse ou um gesto daquele, usa essa oração ou aquela outra oração, ou qualquer ritual religioso para escapar do mal. Isso não é crer em Deus. Isso é ateísmo, ateísmo supersticioso. Isso é religião mágica. A crença em Deus nos leva a obedecer a Deus,
a se curvar diante deste soberano, a prestar contas a Ele, porque sabemos que um dia estaremos diante dEle, e que Ele vê tudo o que nós fazemos, o mal e o bem, e que Ele é o dono da nossa vida. Mas aqueles que vivem sem se preocupar com Deus, fazendo de sua vida o que bem entende, buscando só os prazeres, sendo arrogantes, insensíveis, cruéis, se sentindo seguros, confiando em seus próprios conhecimentos, essa festa um dia vai acabar. Essa festa um dia vai acabar. E Deus vai desnudar estas ilusões da confiança em si mesmo, do senso de autossuficiência, da crença nas superstições, nas religiões errôneas e na crença de que eu não devo nada a ninguém. Mas vai ter uma festa que não vai acabar. Uma festa que será eterna. É a festa daqueles que seguem a Deus, que serão ressuscitados para habitar novos céus e nova terra. Aí sim será uma festa para sempre, mas uma festa com Deus, uma festa em obediência a Deus, uma festa em submissão a Deus, uma festa que vê Deus amoroso, sábio e justo como soberano da vida. Para aqueles que querem viver hoje como donos de sua própria vida, sem prestar contas a Deus, confiando em seu próprio conhecimento, confiando em suas próprias crenças, sem se curvar a Deus, a festa um dia vai acabar, como acabou para a Babilônia. Amém.